E aí galera, hoje eu vou estar falando de um dos livros que eu mais gostei de ler. Ele tá virando filme agora, então provavelmente vocês já ouviram falar nele. Chama Maze Runner. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu vou dar spoiler com esse vídeo. Na verdade, eu vou fazer um resumo do livro e dar uma comentada na adaptação do filme. Então, se você não viu o filme ou não leu o livro e você tá com vontade de ler, não quer saber spoiler, é melhor não continuar. O livro foi escrito em 2009 por James Dashner. E Maze Runner é, na verdade, uma série de 4 livros. O primeiro, que é Correr ou Morrer, é o que tá virando filme agora. Mas já tem mais 3 livros. É Prova de Fogo, Cura Mortal, eu acho, e mais algum. Dashner, na verdade, levou 4 anos escrevendo Maze Runner, e ele levou muito tempo até que alguma editora quisesse, de fato, publicar Maze Runner. Ele levou tanto tempo até que Maze Runner conseguisse ser publicado, que quando foi, ele já tinha escrito as outras 2 sequências. James Dashner teve que reescrever o livro dele várias vezes até que alguma editora quisesse, de fato, publicar Maze Runner. E alguma dessas vezes que ele reescreveu, ele adicionou algumas coisas que ficaram bem famosas no livro. O banimento do Ben, aquela cena que os clareanos empurram ele pra fora e esperam a porta do labirinto fechar pra ele ficar lá fora. Foi adicionado uma das vezes que ele reescreveu o livro. As gírias dos clareanos também, pra eles identificarem coisas que eles não tinham noção do que era, também foram adicionadas por ele em uma dessas vezes que ele reescreveu. Ou seja, provavelmente no começo Maze Runner não tinha nada a ver com o Maze Runner que a gente conhece agora. Eu vou tentar dar uma resumida aqui no labirinto, no funcionamento das portas e como funciona no geral a coisa pra quem não conseguiu entender muito bem. Na realidade, o labirinto é uma central de testes, desenvolvida por uma organização que chama Cruel. Cruel, na verdade, é uma sigla, que significa... Significa Catástrofe Ruína Universal Experimento Letal. É o nome da organização. Eu parei pra olhar no Google. A história de Maze Runner se resume basicamente em um mundo no futuro onde várias explosões solares ocorreram e atingiram a Terra. Com isso, foi desenvolvida uma doença que várias pessoas foram contaminadas. Essa doença se chama Fulgor. Para que essa doença tentasse ser exterminada ou tentasse ser pelo menos domada por eles conseguiram criar... Foi criado no mundo a Cruel. A Cruel, na verdade, é uma organização que é responsável por esses testes. Esses testes, na verdade, têm como objetivo fazer com que um grupo de adolescentes que já é extremamente capacitado e tem um QI muito, muito alto, fosse testado em algumas das coisas que eles chamam de variáveis, que seriam situações em que testaria o modo como aquela pessoa reagiria àquela situação, para que no final esses jovens fossem a salvação do mundo, eles conseguissem ser as pessoas que acabariam com a proliferação da doença. Esse é o objetivo básico da Cruel. A Cruel, na verdade, desenvolveu uma série de testes. E o primeiro desses testes é o labirinto. Na verdade, ele não é... Toda a saga da Maze Runner não é passada no labirinto, só Correr ou Morrer, que é o primeiro livro. Esse labirinto, na verdade, ele conta com uma clareira, que tem 4 portas, uma em cada lado do quadrado, porque ela é um quadrado. E do lado de fora dessa clareira tem um labirinto, que muda toda noite. As paredes se movem e o labirinto nunca é igual. Dentro dessa clareira tem um elevador no meio, e esse elevador, uma vez por mês, chega um clareano novo, ou seja, um garoto novo que vai morar na clareira, e também chegam suprimentos para eles poderem sobreviver. O primeiro garoto a chegar nessa clareira teve que passar um mês sozinho até que chegasse o segundo garoto. E depois foram chegando os outros e eles começaram a distribuir tarefas pela clareira. Ou seja, um grupo de garotos trabalha no abatedouro, outro grupo trabalha nas plantações, tem alguns que trabalham na parte do conselho, ou seja, eles administram a clareira. E tem os corredores. Os corredores, na verdade, são os garotos que saem no labirinto durante o dia para tentar mapear o labirinto, tentar ver se eles conseguem achar alguma maneira de sair dali. E eles voltam correndo, se entram na casa dos corredores, que é um lugar onde só eles têm acesso, e eles escrevem, pelo menos no livro. No filme eles têm tipo uma maquete do labirinto, mas no livro eles desenham todas as mudanças que ocorreram nas paredes e guardam. O livro começa com o Thomas chegando na clareira, e ele acaba descobrindo que ele, na verdade, tem uma grande vontade de ser um corredor, que é uma coisa que as pessoas geralmente evitam. Porque lá fora no labirinto, eu esqueci de falar, tem uns bichos que os clareanos inventaram o nome de verdugos pra chamar eles, porque eles não sabem o que é. E se um verdugo te pica, ele tem tipo mais agulhas, você passa a lembrar tudo que você esquece quando você é colocado na clareira. Ou seja, você lembra da doença que está no mundo, você lembra de todo mundo morrendo, do mundo numa catástrofe gigante. Então, geralmente, as pessoas que passam pela transformação acabam ficando meio desequilibradas, porque elas não estavam preparadas para lidar com isso. Tudo que acontece dentro do labirinto, na verdade, é premeditado pela Cruel. A Cruel, na verdade, ela chama tudo que acontece lá dentro de variáveis. Por exemplo, a morte do Chuck foi uma variável, na verdade, tudo aquilo foi programado. Aquela cena no final do filme em que a líder da Cruel
deixa um vídeo dizendo que teve uma rebelião e que eles estão todos atacando a sala e ela depois se dá um tiro. E aí no final do filme ela aparece simplesmente viva de novo, tendo uma reunião. Na verdade foi porque toda aquela encenação foi mais uma variável que a Cruella criou pra testar os jovens clarianos pra ver como eles reagiriam àquilo. Ou seja, tudo que acontece no livro já é programado. Eu não vou contar a história toda do livro. Eu tô fazendo vídeo pra quem já viu o filme ou já leu o livro, então não tem por que eu ficar contando. Agora falando especificamente da adaptação do livro pro filme, eu vi algumas pessoas criticando, dizendo que não foi bem feita e que, sei lá, que não seguiu o livro porque o Thomas tinha uns sonhos estranhos que ele não tem no livro e que aquela casa na árvore não existe, que o filme acabou de uma forma diferente da do livro. Bom, antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa, que nunca a adaptação do filme vai ser igual ao livro. Por vários motivos, eu vou tentar enumerar alguns aqui, porque eu fico um pouco irritado quando algumas pessoas criticam certas adaptações que foram feitas pro cinema. Porque tem umas que são muito ruins, mas tem umas que não são ruins. Primeiro de tudo, um livro tem, em média, 300 a 500 páginas. E você leva pra ler esse livro, se você não for daquelas pessoas que, sei lá, janta com o livro do lado, você vai levar pelo menos umas 3 semanas pra ler esse livro, 2 semanas pra ler. Não tem como você fazer um filme de 2 semanas. Ou seja, alguns detalhes do livro vão necessariamente já precisar ser tirados para fazer o filme. Não satisfeito com isso, existe também as coisas no livro que não são visuais. Mesmo no caso do Maze Runner, por exemplo, quando ele descreve como é a clareira, quando ele descreve como são os verdugos, isso tudo, para quem tá lendo o livro, é surpreendente, é legal. Só que quando você coloca num filme, isso tudo já é mostrado visualmente. Você não tem como fazer uma surpresa em como seria a clareira, por exemplo, se ela já está sendo mostrada automaticamente na hora que a tela do cinema começa a passar o filme. Então, algumas coisas que na verdade já são visuais no filme acabam também tirando um pouco da graça do livro, mas não tem o que fazer. No livro, o Thomas tem uma conexão, posso dizer, psíquica. Essa palavra existe, psíquica existe. Mas eu acho que psíquica não é a palavra certa que eu estou procurando. Uma conexão telepática com a Teresa. E eles conseguem se comunicar através da mente deles, e na verdade todas as informações que ele recebe nos sonhos no filme foram passadas pela Teresa na mente dele, no livro. Só que isso é passado durante muito tempo no livro, não daria pra se estender tanto assim no filme, porque senão o filme ficaria muito grande, já não é um filme pequeno, ficaria um filme muito maior, e ainda por cima não seria legal, porque seria simplesmente ele deitado recebendo, tipo, frases aleatórias da Teresa. Eles tiveram a ideia de trocar todas essas conversas que eles têm por sonhos do Thomas. Esses sonhos, na verdade, resumiriam tudo que ela fala pra ele telepaticamente no livro e conseguiriam que o filme se desenvolvesse a partir daí. Foi uma ideia, eu pelo menos achei uma ideia muito boa, pelo menos passou várias informações bem rápido e conseguiu fazer o filme não ficar muito parado. Outra coisa é a casa na árvore. A relação do Thomas com a Teresa, na verdade, é desenvolvida aos poucos no livro. E não daria pra você estender o filme também tanto pra eles irem se conhecendo aos poucos, irem lembrando que eles já se conheciam, e aquela coisa toda que acontece no livro. Então eles criaram a casa na árvore, pelo menos eu entendi que foi para que eles tivessem aquela conversa em cima da casa da árvore e ali resumisse toda a relação deles, não precisasse ficar se estendendo muito mais naquilo. Outra coisa que eu fiquei bem irritado quando eu li foi pessoas criticando que no final do filme eles chegam de helicóptero direto na cidade do segundo livro. E que antes no livro, na verdade, eles passam por outros lugares antes de chegar na cidade. Eu não vou dar um spoiler do segundo filme, porque não vai ter isso no segundo filme. Mas praticamente tudo o que acontece no segundo livro, até eles chegarem na cidade, é passado no subsolo. E eles descrevem o subsolo como um lugar que não tem absolutamente nenhuma luz. Eu queria entender como é que as pessoas queriam que isso fosse colocado num filme, porque não tem luz. Eles não iam estar vendo nada, você não ia estar vendo nada. Você ia assistir praticamente 40 minutos de um filme sem absolutamente nada acontecendo na tela. Sabe, se você que fez essa crítica quiser entrar numa faculdade de cinema e tentar desenvolver o primeiro filme sem imagem, vai em frente. Já teve filme sem som, vai que o sem imagem também é, sei lá, a nova invenção do século e dá certo. Existem adaptações que foram bem ruins. Como eu acho que é um caso que qualquer pessoa que goste de ler e veja filme já criticou na vida, foi Percy Jackson. Percy Jackson, na minha opinião, foi a pior adaptação já feita pro cinema de um livro. Eles conseguiram destruir tudo que existe no livro. Eu não tô falando que a adaptação foi ruim porque o filme é ruim. Eu não gostei do filme, mas não tô dizendo que o filme é ruim. O problema é o seguinte, tem algumas coisas que você pode tirar do livro na hora de adaptar pro cinema. Mas tem algumas coisas que você não pode deixar de manter. Coisas que você tem que manter na adaptação pro filme é, por exemplo, se você tem um livro que é sombrio, macabro e sério, você não pode simplesmente pegar e transformar no especial de Natal do Didi, entendeu? É impossível fazer esse tipo de coisa. Então, o ambiente do livro tem que ser mantido. Os principais fatos que acontecem no livro têm que ser mantidos. E também,
pelo menos pra mim, é a característica dos personagens. Porque quem lê o livro quer saber como os personagens são. Se você pega e destrói a característica do personagem, você nem consegue identificar ele no filme. Se você pega adaptações como, por exemplo, Game of Thrones, e você ainda não viu o seriado, mas você leu o livro e leu a descrição deles no livro, se te mostrarem uma foto do personagem na série, você já sabe que personagem é. Porque eles conseguiram pegar exatamente as mesmas características nos atores que os personagens tinham. Isso foi muito bem feito. E no Percy Jackson, eles simplesmente destruíram todos os personagens do livro. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Pra mim, o único personagem que foi mantido da forma como ele estava no livro foi o Percy. Tirando isso, eles mudaram todos os acontecimentos do livro, eles mudaram a ambientação do acampamento, mudaram a cara de todos os personagens e, sinceramente, eles fizeram um filme infantil. O Percy Jackson não é um livro infantil, ele não é um livro bobo. É um livro que, logicamente, ele trata de mitologia grega, tipo, tem um Olimpo em cima do Empire State, não é um livro sério. Mas se você for analisar, não é um livro voltado pra criança, é um livro voltado pra adolescente. E o filme eles fizeram voltado pra criança. Eles disseram que depois do Mar de Monstros vão parar de fazer Percy Jackson, o que eu e todas as pessoas que já leram o livro no mundo agradecem muito. Até porque se deixam eles continuarem fazendo, daqui a pouco eles resolvem fazer, sei lá, um spin-off, primeira menstruação do Percy, alguma coisa assim. E eu não quero que isso aconteça, então eu tô muito feliz que eles pararam, não vão estragar a Maldição do Titã e nem os outros livros. Mas voltando a Maze Runner, o que eu quero deixar claro com esse vídeo é que a adaptação do Maze Runner foi muito, muito bem feita. Eles conseguiram deixar todos os acontecimentos do livro no filme, eles mantiveram as características de todos os personagens e eles também conseguiram pegar coisas que são passadas de forma muito extensa no livro e resumir no filme de uma forma que o filme não ficasse parado e ficasse dinâmico o tempo todo. O final do filme, que eles chegam na cidade, já expliquei porque foi cortado, não tinha absolutamente nenhuma chance daquela parte do livro não ser cortada. Uma outra coisa muito legal sobre o Maze Runner, eles quando chegam à clareira, eles lembram o nome deles. Só que na realidade, esse nome que eles lembram não é o nome deles. É um nome, na verdade, baseado em alguém que foi importante na história. Ou seja, o Albie foi baseado em Albert Einstein, o Chuck foi baseado em Charles Darwin, o Gabby foi baseado em Galileu, o Thomas em Thomas Edison. Então cada um foi baseado numa pessoa que foi importante para a história. O Minho é o único personagem do livro inteiro que não foi baseado em ninguém que existe. Na verdade, o James Dashner quis escrever um personagem que tivesse nome baseado em alguém que vai existir e vai ser muito importante. Como o livro é passado no futuro, tinha que ter um personagem que representasse o futuro no livro. Ou seja, o Min é baseado no nome de alguém que ainda não existe, mas que vai existir e vai ser importante. Ou seja, se você achou a adaptação para o filme ruim, tenta pensar nessas coisas que eu falei, tenta entender a dificuldade que é para um produtor, para um diretor, para um roteirista de adaptar uma história muito mais extensa para um filme muito mais curto. Também vale lembrar que, por exemplo, coisas como a violência dos livros foi tirada no filme. Maze Runner é um livro bem violento e no filme não tem praticamente nada de violência. O que também eu consigo entender, já que ele é feito para o público adolescente. Se você coloca muita violência no filme, você tira um pouco o acesso de crianças e adolescentes para o filme. Diminui demais o público. Até Jogos Mortais já teve que tirar cenas de violência para conseguir que o público que eles queriam fosse pro filme. Então, logicamente, Maze Runner faria isso. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você discorda de mim, pode discordar, é a minha opinião. Não tô dizendo que isso é o certo. O que eu falei foi porque eu li o livro, eu vi o filme e eu entendi as mudanças que foram feitas. Eu achei, aliás, mudanças bem inteligentes que mantiveram bem o que foi o livro e conseguiram passar o mesmo ambiente para as pessoas que viram o filme. Eu acho que quem não leu o livro devia parar a vida, para de comer, para de trabalhar e vai ler o livro, porque é muito bom. E se você gostou do filme, eu acredito que você não vai se decepcionar com o livro, nem vice-versa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero também deixar um agradecimento muito grande para a página Walker Brasil do Facebook, que está ajudando bastante com a divulgação do canal. Eu vou estar deixando o link da página aqui na descrição. Queria agradecer também todo mundo que está ajudando, mandando sugestão para os vídeos e compartilhando, curtindo o vídeo. Se você gostou, curte e compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, é muito importante para a divulgação. Queria agradecer muito a todo mundo que já fez isso. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.